Não é confusão. É fragmentação. E quase ninguém percebe a diferença. Confusão é não saber. Fragmentação é saber. E ainda assim se dividir. A divisão começa pequena. Um ajuste de opinião aqui. Um silêncio estratégico ali. Uma adaptação para evitar atrito. Nada parece grave. Mas repetido, vira padrão. E padrão vira identidade diluída. A maioria não perde quem é por ignorância. Perde por conveniência social. Pertencer custa menos do que sustentar. Então surge o ruído. Ruído é tudo aquilo que se faz para não sustentar a própria estrutura. Rir do que não achou graça. Concordar com o que não ressoa. Explicar demais o que não precisava ser explicado. Isso não parece grave, mas corrói. Identidade não é discurso. É consistência sob pressão. Carl Jung descreveu a individuação como o processo de integrar as partes internas, inclusive as desconfortáveis. Não é sobre virar alguém autêntico no sentido performático. É sobre deixar de viver fragmentado. O problema é que integração cria tensão. Quando alguém sustenta a posição, o ambiente reage. Quando alguém não se adapta, alguém se incomoda. Quando alguém mantém eixo, alguém chama de arrogância. E é aqui que começa o teste real. Vale a pena ser coerente quando isso afasta? Vale a pena sustentar opinião quando isso reduz a aprovação? A maioria responde com silêncio. Silêncio não estratégico. Silêncio de autopreservação. Porque há medo. Medo de rejeição. Medo de isolamento. Medo de parecer difícil. Mas existe algo ainda mais sutil. Medo de descobrir que, ao sustentar identidade, algumas relações não se mantêm. Sêneca escreveu que quem depende excessivamente da aprovação externa vive em estado de instabilidade constante. Identidade firme não nasce da ausência de conflito. Nasce da disposição de suportá-lo. E aqui está a tensão inicial. Sustentar quem se é pode custar companhia. Mas diluir quem se é custa algo maior. Custa respeito interno. Fragmentação gera ruído mental. A mente começa a negociar. Começa a calcular. Começa a medir cada palavra. E quando a pessoa percebe, já não sabe se está sendo espontânea ou estratégica demais. Esse desconforto é um sinal, não de fraqueza, mas de desalinhamento. Identidade não precisa ser anunciada, ela precisa ser sustentada, e sustentar implica consequência. O ponto não é descobrir quem se é, em teoria. É aguentar ser essa pessoa em situações reais, e isso exige algo que não é popular, solidão temporária, porque quando o ruído diminui, sobra silêncio. E o silêncio revela o que foi evitado. A partir daqui, a conversa aprofunda, porque fragmentação não é acaso, é mecanismo. Fragmentação não acontece por acaso, ela é aprendida. Desde cedo, o ambiente ensina o que é aceitável, o que é excessivo, o que é forte demais, o que é sensível demais. E a pessoa começa a ajustar, não por falsidade, mas por necessidade de pertencimento. Ajuste vira hábito. Hábito vira padrão. Padrão vira identidade adaptada. O mecanismo invisível é simples. Pertencimento acima de coerência. Quando a aprovação externa pesa mais do que o alinhamento interno, o eixo começa a se curvar. E isso quase nunca é dramático. É sutil. Alguém critica um traço seu. Você reduz esse traço. Alguém se incomoda com sua firmeza. Você suaviza. Alguém chama sua reserva de frieza. Você performa proximidade. E pouco a pouco, o centro se desloca. O mais perigoso é que isso parece maturidade. Parece flexibilidade. Parece inteligência emocional. Mas flexibilidade preserva núcleo. Fragmentação sacrifica núcleo. Jung descreveu a persona como a máscara social necessária para a convivência. O problema não é usar máscara. O problema é esquecer que ela é máscara. Quando a persona passa a comandar decisões, o núcleo interno perde espaço. E isso não é silêncio verdadeiro. É abafamento. Silêncio integrado é presença consciente. Abafamento é adaptação contínua. No primeiro, existe eixo.
No segundo, existe tensão acumulada. O que cansa não é o silêncio, é sustentar versões que não correspondem ao centro. Sêneca escreveu que quem depende excessivamente da aprovação vive em instabilidade constante. Instabilidade não vem do mundo, vem da oscilação interna diante do mundo. Observe a própria rotina. Em quantos ambientes você mantém a mesma postura? Em quantas situações sua opinião permanece intacta? Em quantas conversas você sente que não está editando sua presença? Se essa resposta varia demais, há ruído. E ruído consome energia. Energia para medir palavras. Energia para calcular reação. Energia para evitar desagradar. No fim do dia, o cansaço não é físico, é identitário. O mecanismo invisível também opera pelo medo da solidão. A ideia de ficar só ativa algo primitivo. Mas solidão não é abandono. É espaço de reorganização. Quem evita ficar, só evita ouvir o próprio centro. E quando o centro não é ouvido, ele não desaparece. Ele se recalca. Abafamento interno não é silêncio. É desconexão da própria voz. E essa desconexão gera uma sensação difícil de nomear. Uma leve insatisfação constante. Uma irritação sem causa clara. Uma sensação de estar fora de si. Não é falta de identidade. É identidade não sustentada. O mecanismo continua operando enquanto não é percebido. Ele não grita. Ele sussurra. Sugere que vale a pena ceder só um pouco. Sugere que não é o momento de sustentar. Sugere que é melhor evitar atrito. E assim, a identidade vai sendo negociada em pequenas parcelas. Até que chega um ponto em que a pessoa não sabe mais se está sendo autêntica ou apenas eficiente socialmente. No próximo movimento, a conversa deixa de ser sobre adaptação, passa a ser sobre estrutura. Porque sustentar identidade não é ato impulsivo, é decisão estratégica. E decisão estratégica exige algo que muitos evitam: estar só, sem se fragmentar. Agora a conversa muda de camada. Identidade não se constrói apenas descobrindo traços, se constrói suportando consequência. Muita gente acredita que ser quem é significa expressão livre, mas expressão sem sustentação é só impulso. O teste real começa quando a identidade encontra resistência, quando alguém discorda, quando alguém se afasta, quando alguém interpreta errado. É nesse ponto que a maioria recua, não porque não saiba quem é, mas porque não quer pagar o custo social. Individuação, no sentido que Jung propôs, não é isolamento arrogante. É integração de partes internas que antes eram reprimidas. Você não se torna alguém novo. Você para de negociar quem já era. Mas integração exige atravessar desconforto, porque ao deixar de se fragmentar, você deixa de caber em certos lugares. E isso reorganiza vínculos. Algumas relações se enfraquecem. Algumas dinâmicas mudam. Algumas expectativas quebram. E o medo aparece. Não medo de errar. Medo de ficar só. Aqui entra uma distinção essencial. Solidão não é ausência de pessoas. É ausência de alinhamento. É possível estar cercada e ainda assim fragmentada. E é possível estar sozinha e inteira. A maioria teme o segundo cenário porque não sabe habitar a própria companhia. Silêncio integrado é presença consigo. Abafamento é desconexão. Quando você começa a sustentar identidade, o ruído externo aumenta por um tempo. Alguém questiona. Alguém testa. Alguém tenta puxar de volta para o padrão antigo. Isso não significa que você errou. Significa que a estrutura mudou. Existe uma frase que pode sustentar esse vídeo inteiro. Ser inteiro reorganiza o ambiente, não por imposição, mas por coerência. Quando você mantém posicionamento, o campo ao redor se ajusta. Alguns se aproximam com mais respeito, outros se afastam por desconforto. E é aí que entra a maturidade estratégica. Você não precisa convencer ninguém de quem é. Precisa sustentar sem se explicar em excesso. Sêneca dizia que quem está em paz consigo não vive à procura de aplauso. Isso não significa desprezar reconhecimento. Significa não depender dele. Quando a identidade depende de validação constante, ela oscila. Quando depende de eixo interno, ela estabiliza.
E estabilidade gera algo raro: autoconfiança silenciosa. Não aquela performada, não aquela declarada, aquela que não precisa ser anunciada. Mas para chegar nesse ponto, você precisa atravessar a fase em que a solidão parece ameaça, porque durante a reorganização há intervalo entre velhas dinâmicas e novas conexões, intervalo entre versões antigas e postura integrada. E muita gente desiste nesse intervalo, volta a se adaptar, volta a suavizar, volta a se dividir, não por fraqueza, por desconforto temporário. No próximo movimento, vamos sair da compreensão e entrar na prática. Porque identidade não é discurso interno bonito. É comportamento consistente sob pressão. E é aí que a maioria descobre se realmente está inteira. Agora sai da reflexão e entra na prática. Identidade não se sustenta no discurso interno. Se sustenta no comportamento repetido. Não é sobre afirmar quem se é sobre agir como quem já decidiu. Quando alguém questiona seu posicionamento, você não precisa elevar o tom, precisa manter a postura. Quando alguém tenta redefinir seus limites, você não precisa explicar 5 vezes, precisa não flexibilizar na sexta. A prática começa nas microdecisões. Não rir do que não tem graça, não concordar para evitar tensão, não aceitar convite que contraria seu próprio ritmo. Pequeno? Sim. Mas identidade é construída na repetição do pequeno. A maioria quer um grande momento de afirmação, um discurso marcante, um gesto simbólico, mas coerência real nasce do cotidiano. Imagine alguém que decidiu não se adaptar mais ao que incomoda. Não faz anúncio, não muda radicalmente de círculo, não corta tudo de uma vez, só começa a ajustar. Reduz exposição onde não se sente alinhado. Diminui justificativas desnecessárias. Mantém opinião mesmo sob leve pressão. No início, o ambiente estranha, porque estava acostumado à versão maleável. Mas quando a postura se mantém, algo se reorganiza. Alguns começam a respeitar, outros tentam testar. E aqui está o ponto crucial. Sustentar identidade é suportar teste sem perder centro. Teste pode vir como crítica, como ironia, como afastamento estratégico. Se você recua no primeiro sinal, volta ao padrão antigo. Se mantém, consolida. Isso não é rigidez. Rigidez é incapacidade de ouvir. Sustentação é ouvir, e ainda assim decidir. Existe diferença entre ser fechado e ser definido. Fechado evita confronto. Definido atravessa. A prática também inclui suportar a própria companhia, sem distração constante, sem necessidade de validação imediata. Ficar só não é falha social, é espaço de integração. Quando você aprende a habitar esse espaço sem ansiedade, algo muda. Você deixa de buscar pessoas para preencher ruído. Passa a escolher conexões por afinidade estrutural. Identidade firme não elimina relações, elimina dependência. E isso altera sua energia. Você não entra em ambientes para ser aceito. Entra para observar se há compatibilidade. Essa inversão é sutil, mas poderosa. Você deixa de perguntar: será que gostam de mim? E passa a perguntar: isso combina comigo? Parece simples, mas essa mudança interna reorganiza a trajetória. Porque escolhas passam a ser filtradas por alinhamento, não por medo de exclusão. No próximo movimento, vamos elevar isso. Porque a identidade sustentada não é apenas resistência. É reorganização de vida inteira. E quando a estrutura interna estabiliza, o campo externo começa a responder. Agora a parte que reorganiza tudo. Identidade sustentada muda a trajetória. Não porque o mundo se adapta a você, mas porque você deixa de se adaptar ao que não combina. Quando o eixo interno estabiliza, decisões ficam mais simples, não mais fáceis, mais claras. Você não precisa mais se perguntar o que agrada, precisa perguntar o que alinha. E alinhamento reduz conflito interno, reduz dúvida constante, reduz necessidade de aprovação, reduz desgaste invisível. A vida começa a ficar menos dramática, não porque não existam desafios,
mas porque você não entra em tudo. Essa é a diferença. Quem não tem identidade firme reage a qualquer estímulo. Quem tem estrutura, escolhe onde investir energia. E isso cria algo raro: paz, que não depende de aplauso. Você não sente urgência de ser entendido por todos. Não sente necessidade de provar profundidade. Não sente ansiedade diante de pequenas rejeições. Porque o critério mudou. Não é mais ser aceito, é ser coerente. E coerência constante gera respeito silencioso. Não respeito forçado. Não medo. Respeito estrutural. As pessoas percebem quando você não negocia princípios. Percebem quando não muda de versão para cada ambiente. Percebem quando sua postura é estável. Isso gera gravidade. Mas gravidade não nasce da imposição. Nasce da integração. Jung falava que individuação é o processo de tornar-se inteiro. Inteiro não significa perfeito. Significa alinhado. Alinhado entre o que pensa, o que sente e o que faz. Quando essas 3 camadas conversam, a identidade deixa de ser frágil. E quando deixa de ser frágil, a solidão deixa de assustar. Porque estar só não ameaça quem já está integrado. A pessoa não busca companhia para preencher lacuna. Busca conexão por escolha. E escolha muda padrão de vida. Você começa a atrair menos ruído, menos instabilidade, menos dinâmica caótica. Não por magia, mas porque sua tolerância mudou. E tolerância define experiência. Existe uma frase que fecha esse movimento. Quem sustenta a identidade não precisa convencer ninguém. Essa é a elevação estratégica. Você não se torna rígido, não se torna distante, não se torna indiferente. Você se torna definido. E definição traz consequência. Alguns se afastam. Alguns se aproximam. Alguns testam. Mas você permanece. E permanecer não é teimosia. É clareza. Se essa conversa organizou algo aí dentro, deixa um sinal claro. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E acompanha os próximos conteúdos se você quer aprofundar esse tipo de construção interna. Sem performance, sem frase pronta, só estrutura. Aqui não se ensina a parecer inteiro, se ensina a sustentar estrutura. E quando estrutura muda, a vida inteira se reorganiza.